A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, mais uma vez aqui com você. Que privilégio é poder ministrar mais um dia a palavra de Deus para sua vida, para sua família. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto muito lindo, uma história muito forte, que vai falar sobre Davi e Golias. Você conhece bem essa história, né? Fica lá em 1 Samuel, no capítulo 17, lá no versículo 35. E eu queria ler com você essa palavra, ok? 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler lá no versículo, deixa eu ver aqui. Lá no versículo 45. Isso. Que vai dizer assim: Disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada e lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus cujo você tem afrontado. Amém? E como nós estamos falando sobre o mês da família, eu queria falar um pouquinho sobre esse texto, principalmente sobre esse versículo, onde Davi vai de encontro a Golias, ao filisteu, no nome do Senhor dos Exércitos. Que coisa linda, não é verdade? E aí, a gente vai ver no decorrer da história de Davi, que Davi é ungido como rei por Samuel, né? Dentre os seus irmãos, ele é o menor da casa, ninguém dá nada por ele, né? Mas aí aprouve Deus escolhê-lo para ser o futuro rei ali de Israel. E aí o que vai acontecer? Né? Todo o trajeto ali de Davi até esse período onde ele chega para enfrentar Golias, dentro ali de uma guerra entre o povo de Israel de um lado e o povo filisteu do outro. E aí ninguém queria lutar contra Golias, porque Golias era muito forte, a fama dele, né, de carrasco, de agressor, né, uma fama má, decorria aí pelas terras. E aí Davi simplesmente vai dizer para Saul: bom, já que ninguém quer, eu luto. E aí o texto vai dizer que Saul coloca sobre Davi a sua armadura. Imagina, Saul como rei, né? Ele com certeza era um homem muito bem formoso, forte. Davi pequenininho, com toda aquela armadura, a gente consegue imaginar. E aí o texto vai dizer que Davi tenta dar alguns passos e não consegue andar, porque ele não estava acostumado com aquelas armaduras. E ele conseguia, estava crendo que conseguiria lutar com o filisteu com aquilo que ele sabia manusear, que era o quê? Uma funda com algumas pedras. E aí ele enfrenta Golias com aquilo que ele sabe manusear, que é a funda, né? A gente fala que hoje parecia um estalinho, eu não sei se é estalinho que fala aí na sua cidade, mas é um negocinho que a gente bota assim, um elástico que puxa, né? A gente acredita que provavelmente foi com algo parecido com aquilo ali, onde ele lançou a pedra e tacou ali no filisteu. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque às vezes nós temos que ter e traçar algumas lutas sozinhos. E nem sempre é muito fácil. E às vezes a gente escuta alguns argumentos, alguns conselhos que não se encaixam perfeitamente naquilo que nós acreditamos ser certos. E até tentamos dar alguns passos com algumas orientações que algumas pessoas nos dão, mas a gente vê que não vai dar certo. E aí o que a gente tem que fazer? Exatamente como Davi. Se for para enfrentar uma luta, uma dificuldade, um filisteu, um gigante, que seja da melhor forma possível, colocando Deus na frente e usando aquilo que você sabe usar de melhor, que é a palavra de Deus. Isso aqui é a pedrinha que derrotou Golias. Em outras palavras, isso aqui é o que vai derrotar o seu gigante todos os dias. É nessa palavra, lendo a Bíblia, que vai fazer com que você enfrente as dificuldades diante de todo o povo para a glória de Deus. Bom, quando aconteceu essa ocasião, Davi já tinha sido ungido como rei, né? A profecia já tinha sido feita, a unção de Samuel sobre a vida dele, né, segundo ao Senhor, já tinha sido feita, mas em momento algum Davi vai usar da sua nomenclatura futura
para enfrentar o filisteu. Ele vai enfrentar o filisteu como Davi, como ele era, simplicidade, com aquilo que ele sabia fazer, sem nenhum argumento, sem nenhum medo, mas crendo num Deus altíssimo. Esse foi o segredo para que Davi enfrentasse Golias. Não foi a força da pedra, não foi o tamanho da pequenez de Davi, mas foi a fé, sabendo que Deus estava com ele. E aí ele vai dizer, depois que ele derrota Golias, para que todos saibam que ainda exista Deus, né, profeta em Israel. É isso que Davi vai dizer. E aí, depois que acabar todo esse período de luta na sua vida, de transtorno, sabe? Você ir pra guerra mesmo, uma guerra espiritual. Quando acabar tudo isso, aí você vai dizer, Senhor, muito obrigado. E para que todos saibam, quando isso acontecer, que ainda existe profeta aqui em Israel, ainda existe um Deus dentro da minha casa que faz jus à sua palavra. E essa palavra eu quero deixar para você nessa noite. Que você venha lutar as tuas guerras, mas colocando Deus à frente. A sua nomenclatura não vai te dar vitória, o seu posicionamento não vai te dar vitória, sabe? A sua classe social não vai te dar vitória, o seu tamanho não vai te dar vitória, o jeito que você se veste, o jeito que você se comporta, o jeito que você se comporta, se põe, isso não vai te dar vitória. O que vai te dar vitória é você colocar Deus em primeiro lugar e ter fé que ele vai lutar suas lutas. Ele vai te dar vitória mediante a isso. E aí a gente vai perceber que em momento algum, Davi vai gritar, Davi vai espernear, Davi vai falar, vai usar de autoridade, autoritarismo. Não. Davi simplesmente vai dizer, você vem a mim com aquilo que você acha que tem. Mas eu vou a ti com aquilo que eu tenho, que é em nome do Deus Altíssimo. Então, você entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, filho, pai, mãe que está me assistindo nessa noite, que a nossa luta hoje não é uma luta contra a carne, contra o sangue, não é contra as pessoas de dentro da sua casa, mas é uma luta espiritual. E essa luta espiritual a gente não se vence no bater de boca, a gente não se vence na força do braço, a gente não se vence, sabe, no autoritarismo. Nós vencemos com os joelhos dobrados, é num quarto de oração. É mais uma vida de quarto de oração do que uma vida de altar. Você entende? Do que uma vida de púlpito. Você precisa ter mais intimidade com Deus dentro do teu quarto do que na rua. Você entende? Do que estando em alguns altares. Você consegue entender isso? Você precisa ser testemunha onde você estiver. Mas você precisa ter uma vida de oração dentro do seu quarto. Aproximar-se mais de Deus para que você tenha essa fé e essa autoridade que Davi vai usar contra Golias. Você vem a mim com todas as suas armas, mas são armas, mas eu vou a ti, no nome do Deus Altíssimo, a qual você está afrontando. Então não é pela minha força, não é pelo meu tamanho, não é pela minha posição, mas é pela força e autoridade de Jesus, do Filho de Deus. Eu vou no teu nome, Senhor. É assim que a gente vence as nossas batalhas. Então, entenda, não vai ser batendo boca que você vai ganhar essa guerra não, viu? É orando ao Senhor. E eu sei que não é fácil. Eu sei que a gente chora, que a gente clama ao Senhor, que só Deus sabe o que o nosso travesseiro diz quando a gente deita. É ou não é? Mas eu quero dizer para você, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Entenda, use aquilo que você sabe usar, que deve ser a palavra de Deus para sua vida. As outras argumentações, os outros conselhos que estão te dando, lança fora, tá ok? Faça o seguinte, use a palavra de Deus como seu argumento. Use a palavra de Deus, essa arma poderosa para vencer qualquer mal. E lembre-se, a nossa guerra, a minha guerra e a sua guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades malignas. Isso nós vencemos na base da oração. Amém? Então eu quero deixar essa passagem para você de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 48. E ali você vai poder estudar depois melhor esse texto. Mas não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Vença-os através da oração. Conquiste-os, ganha-os para Deus através da oração, que Deus vai te dar a vitória.
Você crê nisso? Então fique com essa palavra nessa noite. E a dica de hoje é: tenha uma vida de oração. Essa é a maior dica que nós podemos dar ao Senhor, né? Oferecer ao Senhor, e você possa praticar isso na sua vida. Tenha uma vida de oração e coloque Deus na frente de todas as coisas. Eu costumo dizer que seria bom que a gente colocasse Deus na frente de todas as coisas que nós fazemos durante o dia. Por mais simples que seja. Às vezes a gente acha que a gente pode lavar uma louça sozinho, ir na rua comprar um pão sozinho, né? Que a gente não tem que dar satisfação para ninguém, né? A gente age como se nós não fôssemos prestar conta com ninguém, não é verdade? Mas não é verdade. Nós estamos prestando conta a um Deus. Então nós precisamos, pelos mínimos detalhes, pelas coisas mais simples, chamar a existência de Deus para as nossas vidas, que a palavra de Deus vai dizer que nós somos entregues à morte todos os dias, mas é pela sua misericórdia que nós não somos consumidos. Então, a misericórdia é a graça não merecida. Então, valorize o seu dia. Chame o Senhor para lavar a louça com você. Chame o Senhor para lavar o banheiro com você. Chame o Senhor para poder ficar com você sentado vendo televisão, para poder ler a Bíblia, para poder cuidar dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Chame a existência do Senhor para essas coisas simples. E aí você vai ver que as coisas vão fluindo aos poucos. E daqui a pouco aquilo que parecia tão pesado, mas tá tão leve, sabe? Uma pluma, tá tão assim gostoso de fazer, que aí você vai conseguir ver e evidenciar a presença de Deus na sua vida. E aí você vai gritar bem alto o dia da tua vitória: Senhor, muito obrigado porque eu consigo ver o Deus de Israel agindo ao meu favor, na minha casa, na minha família. Amém? Então a dica de hoje é essa: ore ao Senhor, coloque Ele na sua frente, coloque Ele sobre todas as coisas que você venha fazer, por mais simples que você acha que parece ser, ok? Então fique na paz do Senhor, estarei aqui amanhã nesse mesmo horário, em nome de Jesus, para poder falar mais de Deus para a sua vida e para a sua família, ok? Então até amanhã, graça e paz.